pessoa que está aí ao seu lado, diga: é um prazer revê-lo, conhecê-lo e estarmos juntos mais uma manhã na presença do Senhor. Que bênção, queridos, que alegria. Pode se sentar. Vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, no YouTube, um grande abraço para vocês. Deus vos abençoe de uma forma muito especial, sobrenatural. Uma alegria tê-los aí acompanhando conosco. Embora hoje é um dia especial. Hoje nós encerramos a nossa série, onde nós estamos protegendo as nossas conquistas. E você que veio ao templo hoje, tem uma surpresa. No final nós vamos ungir as mãos de todos aqueles que estão aqui nesta manhã. Aqueles que querem receber uma unção de proteção, uma unção de ser guardado nas promessas que Deus tem dado. Você que está em casa, infelizmente, você não vai receber essa unção, mas será ministrado também da mesma forma. As crianças estão saindo aí para serem ministradas. Queridos, nós chegamos essa madrugada, eu e a pastora Priscila, de uma das nossas igrejas do Litoral Sul. Estivemos ministrando lá desde sexta-feira, nós fomos para lá. E ontem passamos o dia em reunião, estamos preparando uns casais, uns líderes. Eles vão estar na nossa conferência nacional. Líderes de lá que estarão aqui também. Haverá uma surpresa maravilhosa aqui na nossa conferência. Por falar em conferência, queridos, se preparem, porque já fechou o primeiro lote. Estamos já indo para o segundo lote aí. E se você não correr, você vai ficar sem espaço aqui. Porque essa semana eu tive uma reunião com o pastor Alain Alonso, que é o nosso preletor oficial da nossa conferência desde Bogotá. Ficamos mais de uma hora conversando. Gente, eu estava no gabinete ali conversando com ele. A unção era palpável. E ele dizia: pastores, vocês entraram num novo nível de fé. Deus os levará a ver coisas. E começou, irmãos. A convenção começou já. A conferência, ou melhor, a conferência começou essa semana, liberando palavras proféticas sobre as nossas vidas. Imagine nós que somos da casa. Vai ser uma bênção estarmos aqui. Você já sabe, está todo mundo proibido de viajar no feriado dia 2 de novembro, hein? Esse final de semana está todo mundo proibido. Brincadeira, queridos. Eu quero agradecer aqui a presença do pastor Jorge, da sua esposa, pastora Ruth também, que está nos visitando. Nós os conhecemos aí nesses nossos cafés de pastores. E ele tem trabalhado com missões na OM. Para nós é uma grande alegria recebê-lo aqui. O seu filho também, Daniel, seja muito bem-vindo. E o José de Panamá, Deus lhe bendiga muito, amém. Seja bem-vindo acá conosco. E ele está passando, José, em treinamento na base da OM, estudando inglês aqui. Depois vai ser, acho que dá para falar, vai ser enviado aí para um país aí fechado para fazer missões. Que bênção. Uma alegria recebê-los aqui. José já tinha dito que um dia vir aqui e tal, um dia eu vou, e hoje eles estão aqui com a família. Para nós é uma grande alegria recebê-los aqui nesta manhã. E por falar em recebê-los, próximo final de semana nós vamos receber o pastor Christian, desde a Costa Rica. Ele vai estar ministrando aqui, pastor Christian da Costa Rica, um profeta de Deus. Vão ser 3 dias, ele chega na quinta de madrugada, na verdade, na sexta de madrugada. E na sexta-feira, às 20 horas, já vai ser a primeira ministração aqui na igreja. Vai ser aberta para os líderes, pastores. E eu, pastor, que não sou nada, pode vir também. Sexta agora, nós já vamos estar com o pastor Christian aqui, ministrando a igreja às 20 horas. No sábado, ele volta à noite, na verdade à tarde, vai começar um pouco mais cedo, para a gente ter um tempo aí, de receber a unção profética do Senhor nesse lugar. Vai começar às 17 horas, no sábado, 5 da tarde, para toda a igreja também que queira estar presente. Vocês podem estar aqui, e nós vamos concluir com esses 3 dias proféticos poderosos, no domingo de manhã. Então domingo de manhã, nesse momento, aqui nesta hora exatamente, o pastor Christian vai estar ministrando também toda a igreja. Então, queridos, convide, tragam pessoas. Vai ser algo assim muito especial, muito de Deus sobre as nossas vidas. Nós estamos passando por um tempo de mudanças, muitas mudanças, tanto no reino espiritual quanto no reino físico.
Falta um mês e pouco, queridos, para acontecer a nossa conferência nacional. E nós estamos projetando muitas mudanças. O João Carlos está aí, o pastor Miquel hoje não pode vir, ele está à viagem, a trabalho. E nós e outros irmãos conosco, não vou citar, se eu for citar todos aqui, meu Deus. Uma turma de pessoas trabalhando durante as semanas, durante o sábado, trabalhando demais, queridos. E tem sido, não sei se vocês veem lá atrás, vocês podem dar uma olhada, chegou ali todo o nosso equipamento, nós vamos instalar ar-condicionados novos aqui no templo, tudo, já está ali. Iluminações novas, projeção nova. Vocês lembram do logo que tinha ali? Não existe mais. Sentiram falta de alguma coisa ali? Já não existe mais, vai ser mudado todo um sistema aqui para a gente receber da melhor maneira. As salas VIPs, as salas de crianças estão sendo preparadas. Ontem nós tivemos uma equipe de pessoas trabalhando aqui, mas ainda são muito pouquinhos. Nós precisamos de mais trabalhadores, precisamos de muita gente. E eu vou abrir hoje um pedido, não mais só no sábado. Nós precisamos de gente aqui durante as noites, durante a semana também, queridos. De verdade, senão a gente não vai conseguir. Nós temos profissionais contratados trabalhando aqui, mas não vai ser suficiente. Precisamos da mão de obra de vocês. Se você tiver um tempo, dizer, pastor, eu quero ajudar, por favor, nos procure o João Carlos. Nós precisamos montar equipes de trabalho, queridos, de verdade. É muito trabalho, isso é muita coisa, em pouco tempo para realizarmos, mas cada manhã que eu acordo, o Senhor tem dito assim: tudo é possível que crer, tudo é possível que crer, tudo é possível que crer, tudo é possível que crer. E antes de entrar na ministração especificamente nesta manhã, eu também gostaria de fazer uma oração específica hoje. Por quem, pastor? Por mim e pela pastora Priscila. Como assim? Sim, queridos, amanhã nós completamos 30 anos de casados. 30 anos de casados. Eu gostaria de convidar a minha preciosa esposa para vir aqui à frente, sentar aqui. Queridos, antes de orar por esse propósito, eu vejo que a comemoração dos 30 anos de casado, assim como na maioria, eu vejo isso também, a gente pode aproveitar esse momento como um ensino para vocês jovens. Como é importante vocês terem referências de pessoas que numa geração como essa pode se ouvir, está 20, 30, 40, 50 anos de casado. Porque na geração que nós estamos, a tendência é que nossos filhos e netos não vão ouvir muito isso. Vamos orar para a celebração de 30 anos. Vamos orar, vai ser cada vez mais escasso. Diante da luta contra a família. Valdir e a Ana, eles trabalham muito forte com essa questão do relacionamento, de casamento, tudo. E eles sabem, eles estudam muito, eles acompanham muito e sabem que isso é uma coisa que tem se tornado muito escassa. E como a maioria de vocês já sabem, bodas de prata, bodas de pérola, que é aos 30 anos, né, é um termo usado para essa celebração. E eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de celebrar as bodas de rubi, de esmeralda. Pode ser rubi ou esmeralda, dos 40 anos dos meus pais. Foi convidado todos os familiares, todos os irmãos dos meus pais, meus primos, tios, sobrinhos, estava assim, tinha muita gente, eu acho que passou de 300 pessoas, celebrando o casamento dos 40 anos, renovando a aliança dos 40 anos do meu pai. Depois nós já tivemos o privilégio, o ano passado, nós já celebramos os 50 anos do casamento do meu pai. Meu pai já celebrou bodas de ouro, minha mãe, mas não reuniu tanta gente dessa última vez, foi só a família mesmo, nós, e eu estive lá. E uma das coisas dizia, puxa, eu quero chegar nos 40, chegar nos 50, se possível no diamante, nos 60. Mas não só chegar, mas desfrutar de cada momento, sabe? Mas o meu pai e minha mãe, por estarem juntos, são referências para nós. E hoje nós estamos completando, amanhã eu e minha esposa completando 30 anos. E as pérolas, queridos, elas são joias marítimas que são formadas dentro de ostras.
e como resultado de de um mecanismo de defesa de outras coisas que caem dentro desses moluscos, que são as ostras. E ali vai se formando aquela pérola por defesa. Ela começa a se proteger, ela começa a se formar. Por exemplo, quando alguma substância estranha, um grãozinho de areia, qualquer outra coisa invade uma ostra, produz uma inflamação dentro daquela ostra, e bem no interior dela, e ela começa a envolver esse corpo invasor com diversas camadas, chamada madrepérola. E ela vai formando ali uma substância dura, rica em calcário, que nós conhecemos como a pérola. É assim que surgem as pérolas. Mas o mais interessante, dentro desse contexto todo, eu acredito que é por isso que as pérolas se tornam um símbolo dos 30 anos. Elas se tornam símbolos porque, ao chegar o 30º ano do matrimônio, a formação dessas pérolas, vamos dizer assim, do matrimônio, ela se torna uma metáfora, uma comparação de tudo aquilo que nós, durante 30 anos, tivemos que enfrentar. Foram muitas coisas, juntos, diversos invasores tentando invadir as nossas vidas, nosso casamento, diversos invasores, diversos grãozinhos de areias, diversas coisas tentando querer vir sobre as nossas vidas, adversidades ao longo dessas 3 décadas. Só quem vive esse tempo junto sabe do que eu estou falando. Quantas vezes nós somos desafiados, nós somos tentados em tantas coisas. No entanto, eu creio piamente, queridos, que foi devido a um amor, um compromisso que nós estabelecemos diante de Deus. E como eu disse, jovens, usem esses exemplos como referências para a vida de vocês. Busquem pessoas que tenham essas referências na vida de vocês. Um amor, um compromisso que nós temos um com o outro. Foi isso que fez com que eu e a Priscila pudéssemos enfrentar todos esses problemas, essas adversidades, para que fossem transformadas em pérolas. Pérolas, ou seja, isso nos ajudou a fortalecer mais e mais o nosso relacionamento. Muito, muito, muito. No entanto, queridos, eu creio assim, de uma forma linda, que a representação da pérola para os 30 anos do casamento está exatamente nesse significado de cuidado, de proteção. Porque quando a ostra recebe aquilo, ela começa a se cuidar, ela começa a se proteger, sabe? Ela começa criar algo muito belo dentro dela. Ela usa as adversidades para criar algo lindo, algo belo. Um casamento de 30 anos como o nosso, com certeza já passou por muitos desafios. E precisa se manter firme, queridos, unidos, protegidos. Para isso, nós precisamos estar em Deus, guardados em Deus. Então nós estamos aqui hoje, eu e a pastora Priscila, comemorando amanhã, 3 décadas, juntos, celebrando essa união que transformou a minha vida e a vida dela em algo valioso, sólido, valoroso. Temos feito das tribulações, sabe, um motivo de fortalecer mais e mais ainda a nossa relação. E eu gostaria que a pastora Priscila viesse aqui. Ela não está se sentindo muito bem, está com uma dorzinha aqui, também hoje de manhã, uma dor insuportável, muito forte. Nós estamos desde a sexta-feira viajando e foi muito puxado para a gente, chegamos de madrugada. Tanto que, além de orar pelos nossos 30 anos, hoje de manhã, agora um pouquinho antes dela vir, ela teve um probleminha, acabou vomitando e está bastante cansada, mas está aqui no culto nessa manhã. Eu queria que você se colocasse de pé e eu queria convidar o pastor Férez, pastora Aliana, que viessem aqui, por gentileza. Queria convidar o Valdir e a Ana também, que tem sido uma referência na questão dos casais, para estar aqui, e nós vamos orar, amém? Queria que vocês orassem, abençoando as nossas vidas nesta manhã. Eu vou passar aqui, quero pedir para
as mulheres orar por nós. Vou passar para a pastora e depois para Ana, abençoando as nossas vidas nessa manhã. Estenda suas mãos em direção aos pastores. Pai, nós estamos aqui, Pai, porque um dia, Senhor, nós tivemos um encontro contigo. E quando nós temos um encontro contigo, Pai, o Senhor vai delineando nossas vidas de acordo com o que está no teu coração. E estava no teu coração o dia que Rosivaldo e Priscila também se encontraram, Pai. E o Senhor, Pai, preparou para eles uma vida a dois, uma só carne, um só caminho, uma só direção, Pai. Sabemos das lutas que todos têm no seu casamento, no seu dia a dia, Pai. Mas quando, ó Deus, existe um encontro na Tua presença, uma aliança contigo, e uma aliança, Deus, selada pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bênção, nada pode, ó Deus Todo-Poderoso, destruir. Por isso, ó Deus, nós queremos declarar, Pai, neste tempo em que eles estão fazendo 30 anos de casados, ó Deus, que esta aliança, Pai, está selada no Teu coração, Pai. Tu és o dono deste casamento, Pai. Tu és o dono, ó Deus Todo-Poderoso, dos dias do Rosivaldo e da Priscila como casal, meu Pai. Ó Deus, e o Senhor preparou para eles muito mais, porque além, ó Deus, deles serem Teus filhos, Pai, o Senhor ainda os ungiu como Teus ministros, Pai. E como Teus ministros, ó Deus, eles têm andado, ó Senhor, ó, totalmente, Pai, rendido a Ti, Pai. Como um casal que realmente, Senhor, meu Deus, se dobra na Tua presença, Pai, para fazer a Tua obra, Senhor. Eles são, ó Deus, com certeza, meu Pai, muito preciosos para Ti, como é para nós, meu Pai. Eu sei, ó Deus Todo-Poderoso, que não há um dia, um momento, um instante, que o Senhor não olhe para eles, Pai, e estenda as suas mãos de proteção, de graça e de bênção, Pai. Por isso eu sei, Deus, que vem por aí muitos anos mais, Pai. Muitos anos mais, aonde eles vão conhecer a cada dia uma nova vitória, uma nova graça e uma nova bênção, Pai. Nós os abençoamos com todas as bênçãos, Pai, que descem dos Teus céus e do Teu trono de glória, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Paizinho querido, ainda na Sua presença, ó Pai, nós queremos agradecer por essa aliança, Senhor, que foi firmada primeiro contigo, Pai. Ó Senhor, antes dos dois, ó Pai, resolveram se casar, este desejo já nasceu no Teu coração. Essa aliança, Senhor, veio de Ti, ó Pai, por isso ela é inquebrável, Senhor. Toda aliança que vem de Ti, Senhor, ela é eterna, ó Pai. Muito obrigado por esse carinho, por essa proteção na vida dos dois, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, uma bênção especial, Senhor, na saúde deles, ó Pai. Que derrame sobre eles agora, Senhor, tirando tudo aquilo que está incomodando, Senhor. Ó Pai, nós queremos viver a plenitude Tua aqui na terra, Senhor, isso em todas as áreas, ó Pai. Eles têm sido referência para nós, ó Pai, como casal, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Venha, Senhor, fortalecer, ó Pai, a vida deles, Senhor. Fortalecer a saúde, Senhor, impedindo que o inimigo possa vir, Senhor, nessa área e atacar, ó Pai. Nós cremos na restauração completa, Senhor. Ó Senhor, que esse casamento seja fortalecido a cada dia, Senhor, na alegria, Senhor, na paz, ó Pai, na prosperidade, Senhor, que eles possam cada vez mais influenciar vidas, Senhor, vidas aqui, Senhor, e que eles possam ser percebidos, ó Pai, aonde eles estiverem, ó Pai.
Ó Jesus, que alegria conviver com eles. É um privilégio para nós, como igreja, Senhor, termos aqui, Senhor, o pastor Divaldo e a pastora Priscila, Senhor. Que estes 30 anos, Senhor, sejam repletos, Senhor. Que sejam o início, Senhor, de uma marca na vida deles, Senhor, de fé, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já tem passado para eles, ó Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de celebrar, ó Pai, mais um ano de casamento. Nos abençoamos, Senhor, e declaramos sobre a vida deles saúde, Senhor. Amém. Paz, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que Tu tens para a vida dele como casal, Senhor, será realizado mais neste ano, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Faltou o bolo para nós. Vocês não acham que faltou o bolo para nós? Obrigado, queridos. Amém. Pode se sentar, queridos. Em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Como nós recebemos, somos abençoados com as orações de vocês. Mas eu quero agora oficialmente dar início à nossa continuidade da nossa série Protegendo as Nossas Conquistas. Amém, queridos? Protegendo as nossas conquistas. Feche os seus olhos. Querido Pai, te damos graças. Obrigado por este tempo que nós estamos vivendo como igreja, aprendendo da parte do Senhor como nós sermos preparados para proteger aquilo que Deus tem nos dado, colocado em nossas mãos. Que a Tua palavra nesta manhã não volte para Ti vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi e será enviada para as nossas vidas. Nos apropriamos de tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Bom, quero começar fazendo uma pequena retrospectiva dessas 3 últimas semanas que nós temos vivido e ouvido da parte de Deus sobre como proteger as nossas conquistas. Lembrando que, para proteger as nossas conquistas, a primeira coisa que eu e você nós precisamos saber é quem é o nosso adversário, quem é o nosso inimigo. Uma vez que nós conseguimos detectar quem é, nós precisamos ir para a segunda coisa, que é nos posicionarmos diante dos nossos inimigos. Precisamos nos posicionar perante Ele. Acredito que a essa altura você já se lembra muito bem quem eram os inimigos do povo de Israel, que esta é a comparação, a analogia que estamos fazendo. Israel tinha os seus inimigos, amalequitas, e nós, o povo de Deus hoje, temos também os inimigos espirituais. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, dominadores e as hostes da maldade. E uma vez conhecendo quem é os nossos inimigos, nós sabemos como nos posicionar. Os amalequitas, eles eram os povos inimigos de Israel, descendentes de Amaleque. Se você for perceber, eles eram descendentes de Esaú. Nós falamos isso lá na nossa primeira ministração. Aliás, abrindo um parênteses, você que está nos acompanhando no YouTube, você aí nesse mesmo link, você vai na descrição, você vai encontrar todas as outras ministrações sobre isso. E você pode acompanhar. E por causa, fechando parênteses aqui, e por causa da maldade dos amalequitas, causando maldade para o povo de Israel, Deus deu uma ordem que os amalequitas seriam destruídos, exterminados. Isaac, ele era filho de Abraão, teve 2 filhos, Isaac teve 2 filhos, os filhos eram gêmeos, um chamava Jacó e o outro chamava Esaú. Jacó, como nós sabemos, se tornou o antepassado do povo de Israel. E Esaú, ele foi o antepassado de um povo chamado Edom, os Edonitas. E um dos netos de Esaú, dessa descendência, se chamava Amaleque. E a Bíblia diz, queridos, que ele era filho de uma mulher concubina, uma mulher que ele se deitava, uma esposa secundária, vamos dizer assim, do seu pai. Isso está em Gênesis capítulo 36, versículo 12. E os descendentes de Amaleque, os amalequitas, se tornaram então um povo separado do resto dos edonitas, descendentes de Esaú, e
tanto os edonistas quanto os amalequitas, eles se tornaram inimigos do povo de Israel, mas os amalequitas se separaram dos edonitas. E primeiro momento, quando o povo de Israel ele sai do Egito, nós já vimos isso lá na primeira semana, o povo de Israel passa 40 anos no deserto do Sinai, e pelo caminho os israelitas eles foram assediados várias vezes pelos amalequitas. E nós vimos que o primeiro ataque foi exatamente atacando os mais fracos que iam ficando para trás. Iam ficando sozinhos. E de acordo com o que nós vemos na Bíblia, por causa disso, essa maldade despertou a ira de Deus. E Deus declarou que os amalequitas seriam destruídos. Isso está no versículo de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 19, eu quero inclusive ler com vocês, onde começou o decreto. Por quê, pastor? Porque hoje nós vamos ver que os amalequitas de verdade foram exterminados. Deus prometeu, mas quando isso aconteceu? Hoje nós vamos ver, os descendentes dos amalequitas deixaram de existir por causa desse decreto que Deus deu, dizendo: será pois que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo dos céus, e não te esqueças. Deus disse que ia apagar a memória dos inimigos do povo de Israel, os inimigos do povo de Israel, porque eles estavam atacando o povo de Israel. E nós aprendemos que a primeira chave importante para que os amalequitas não nos ataquem, que os principados, potestades, dominadores, hostes da maldade não nos ataquem, qual é a primeira chave? Não fique sozinho, não fique isolado, não fique para trás, separado dos demais, não seja independente, não queira criar uma carreira solo, fazer as coisas independentes, não funciona, o inimigo vai vir e vai atacar. Depois disso, nós vimos um segundo ataque expressivo com a vida de Gideão. Nós estudamos isso no segundo dia. Os amalequitas eles se juntaram com os medianitas e atacaram o povo de Israel. Eles apareciam exatamente no tempo da colheita. Eles esperavam o tempo da colheita, está tudo pronto. Aí a Bíblia diz que a hora que os israelitas estavam para colher, a hora que eles estavam prontos, vinham os amalequitas como gafanhotos para roubar a colheita, e como resultado os israelitas viviam com medo, fugindo em tocas, fugindo para as cavernas, fortalezas rochosas, como diz a Bíblia, para se manter em segurança. Ou seja, queridos, quando nós olhamos para esse contexto, é aquele contexto que nós aprendemos na segunda semana. Quantas vezes nós trabalhamos, lutamos, plantamos, e na hora de você colher, na hora de você ver o resultado, na hora de você tomar posse da celebração, o inimigo vem e rouba a celebração. O inimigo vem e rouba a sua conquista. O inimigo vem e rouba aquilo que Deus estava já às portas para você receber. Aliás, queridos, ontem começou a viração, o nosso ano novo judaico. O ano 784, o ano da porta da promessa. Porta da promessa. Quantas vezes a promessa está pronta para cumprir, o inimigo vem e rouba. Mas qual é a segunda chave? Não ceda ao medo. Não podemos ter medo dos nossos inimigos. E aí nós entramos num terceiro ataque expressivo, que nós ficamos na semana passada, foi quando Davi e os seus homens estavam fora. Os amalequitas, eles invadiram Ziclag, que era a cidade onde morava a descendência, os esposos, os filhos de Davi, dos seus guerreiros. E ali em Ziclag, queridos, naquele lugar, eles entraram, destruíram a casa, destruíram as suas esposas, destruíram as casas, roubaram as esposas, os seus filhos foram levados prisioneiros pelos amalequitas, e a Bíblia diz que eles perderam tudo. E eu não sei se vocês se lembram qual foi a terceira chave, em que Davi, profundamente angustiado, porque os homens chegaram perto dele dizendo: olha, nós vamos apedrejar você,
eles estavam amargurados. Davi também ficou ali amargurado por causa de que os filhos tinham sido levados, mas a Bíblia diz, porém Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Essa é a terceira chave, queridos. Encontre a sua força em Deus. Nós estamos aqui trabalhando dentro de um contexto assim muito rápido nessas, como eu já disse, vocês podem, quem não viu, ouvir de novo nas ministrações que estão disponíveis no YouTube. E aqui nesse contexto a Bíblia diz que eles perseguiram os amalequitas, encontraram depois os amalequitas no campo, comendo, bebendo, se divertindo, por causa da quantidade de despojos que eles haviam roubado. Mas Davi, ele se levanta, por ele ter se fortalecido no Senhor, luta contra eles, de uma noite, do entardecer até o outro dia. E a Bíblia diz que Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham saqueado, nada se perdeu, pelo contrário, além de trazer de volta, trouxeram ainda os despojos dos inimigos para si. Queridos, por que nós estamos trazendo isso? Resumindo até aqui, nós entendemos que desde que o mundo é mundo, Satanás ele quer roubar o momento da sua celebração. Satanás ele quer roubar aquele momento em que você mais está tudo pronto para você desfrutar do gozo, da alegria, da celebração, e nós não podemos mais permitir isso. Hoje nós queremos ungir as mãos de vocês justamente por isso, para que você, as propriedades, os bens, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, seja espiritual, seja financeiro, seja profissional, sabe, que as suas mãos sejam guardadas e Deus te dê sabedoria para você proteger o que Deus te deu, porque nós não podemos mais permitir que o diabo continue roubando as nossas vidas. Não podemos permitir que o diabo continue roubando a sua celebração. Você planta, sabe, você planta, e justamente na hora da colheita o inimigo vem e rouba a sua colheita. Não, você trabalha, e justamente na hora de você ter os frutos do seu trabalho, não, você, sabe, faz tantas coisas. Nós precisamos dar um basta nisso. Dar um basta, não podemos mais permitir isso. E nós queremos concluir hoje, queridos, com a quarta e quinta chave, para que nós possamos, da parte de Deus, entender que as potestades, principados, dominadores, eles já foram vencidos por Cristo e aniquilados, exterminados na cruz do Calvário por Jesus Cristo, e a vitória já nos foi dada. Assim como os amalequitas foram exterminados, todos os demônios principados, queridos, diante de um Deus poderoso que nós servimos, eles não têm mais autoridade sobre as nossas vidas. Nós estamos guardados, estamos protegidos. E a quarta chave que eu quero entrar nesta manhã está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, onde nós vemos a história de um homem chamado Saul, descendente. Aqui você vai ver, eu quero ler com vocês capítulo 15, versículo 10 em diante. Diz assim as Escrituras: então o Senhor disse a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio. Olha o que ele fez, queridos. Levantou um monumento para si próprio. Depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. E que o Senhor o abençoe, disse Saul. Olha, eu cumpri, como se estivesse falando, né? Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que eu estou ouvindo? E Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas, dos bois que pertenciam às amalequitas. Pertenciam a quem? Aos amalequitas. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: basta. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Respondeu Samuel: embora a seus próprios olhos você se considere insignificante,
não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei do povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Olha a ordem que ele tinha recebido de Deus: destrua, acabe com tudo. Lute contra eles até exterminá-los, porque você não obedeceu ao Senhor. Porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu obedeci, Senhor, insistiu Saul. Eu cumpri a missão de que me encarregou. Eu só trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-lo ao Senhor seu Deus em Gilgal. E Samuel respondeu: o que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifício, ou obediência à voz dele? É mais importante sacrificar ou obedecer? Ele perguntou a Saul. Aí diz assim: ouça, a obediência é melhor do que sacrifício. A submissão é melhor que as ofertas de gordura e de carneiro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Irmãos, desobedecer é pior do que um pecado de feitiçaria. Desobedecer, segundo a Bíblia está aqui, é a mesma coisa que adorar a ídolos. Nossos pastores, líderes, irmãos, dão uma direção para a gente, às vezes nós estamos nesse contexto, mas não é isso que eu quero focar nesta manhã. Aqui o profeta Samuel, ele foi até Saul com as seguintes palavras: Saul, o Senhor disse o seguinte: eu vou punir os amalequitas pelo que eles fizeram ao povo de Israel. Saul, Deus prometeu lá em Deuteronômio, quando eles atacaram o povo depois do Egito, quando eles atacaram Gideão, quando eles atacaram Davi, Deus já disse que vai destruir os amalequitas. E eu estou mais uma vez dizendo para você agora, que está na sua época, na sua geração, sendo o rei de Israel, que ainda persiste a mesma direção de Deus: temos que acabar com os amalequitas. E a ordem do Senhor é essa: ataque os amalequitas, destrua tudo que pertence a eles, não perdoe nada, mate todos, mate os animais, destrua tudo, bote fogo em tudo, não deixa nada na descendência. Aí então Saul convoca os seus homens e foi para a cidade dos amalequitas para atacá-lo. Saul os atacou, claro, matou a maioria deles, mas poupou o rei Agag. A Bíblia diz que o rei foi poupado juntamente com o melhor das ovelhas, das vacas, dos cordeiros. Com estes eles foram, vamos dizer assim, relutantes para destruir, porque encontraram bons bois, boas ovelhas, coisas boas, bons despojos. Não, isso aqui eu acho que dá para a gente reaproveitar. Quantas vezes a gente quer reaproveitar coisas amaldiçoadas, coisas condenadas, coisas que Deus disse: não aproveita, joga fora, tira da sua casa, tira da sua vida, não leve isso mais, abandone. E às vezes a gente quer trazer bichinho de estimação, guardar dentro do nosso bolso, sabe, e ficar mantendo. Porém a Bíblia diz aqui, queridos, que tudo que era desprezível, eles deveriam ser destruir tudo. Por eles não terem feito isso, a palavra do Senhor veio a Samuel e disse assim, para falar para Saul: eu me arrependo de ter feito você, Saul, rei. Imagine, queridos, Deus olhar para você cancelado: eu me arrependo, Franco, de ter feito você um líder de célula, porque você não está me obedecendo. Eu me arrependo de ter feito você, pastor, um pastor, porque você não me obedece. Eu me arrependo de ter feito a senhora uma pastora e a senhora não me obedecer. Imagine, foi isso que ele ouviu. Por ele não ter obedecido, eu me arrependo de ter feito. Por quê? Porque você deixou de me seguir, não me obedeceu, não seguiu as minhas instruções. A Bíblia diz, queridos, que Samuel ele ficou assim preocupado e clamou ao Senhor durante a noite toda.
Porque Deus falou, você tem que arrancar esse homem do trono. O reino dele já foi cortado, ele não tem vez mais. Samuel disse, mas como que eu vou fazer isso? Fui eu que coloquei ele no trono, que ungi ele, e agora eu tenho que desfazer tudo. Claro, por quê? Porque ele desobedeceu. Ele não obedeceu à voz do Senhor. E a Bíblia diz que depois de uma noite toda, Samuel na manhã cedinho foi encontrar Saul. E Saul lhe disse assim, ei Sam, eu fico imaginando ele, ei Sam, né? Samuel, Sam, ei, ô Sam, é o seguinte, olha, o Senhor te abençoe. Nós vimos aqui, né, que o Senhor te abençoe. Olha, eu cumpri todas as ordens que você me deu. Tudo que você falou para fazer, eu fiz. E aí Samuel disse assim, como assim? Mas eu estou ouvindo um barulho. Eu estou ouvindo um barulho de balido de ovelhas. Estou ouvindo um barulho de um mugido de bois e tal. E eu também estou ouvindo, o que é isso? Ah não, Sam, é o seguinte, é que nós poupamos o melhor das ovelhas, do gado, porque a gente quer sacrificar a Deus. A religiosidade é tão terrível, queridos. A religiosidade nos mata. A religiosidade tenta a gente sacrificar o que é do inferno, tentando oferecer ao Senhor. As pessoas religiosas, elas são assim, sabe? E aí a Bíblia diz que Samuel disse uma coisa: basta, para com isso, Samuel, ou Saul, para. O Senhor ungiu o rei, o enviou numa missão, por que você não obedeceu? O Senhor disse que era para você destruir os amalequitas. Por que que você se agarrou aos despojos? Por que que você se agarrou às coisas deste mundo? Por que você se agarrou às coisas que eram mal aos olhos do Senhor? E Saul ainda continua insistindo, não, mas eu obedeci. Os soldados, eles só pegaram as ovelhas, o gado para sacrificar ao Senhor. Samuel disse assim, por acaso o Senhor tem mais prazer em você sacrificar do que obedecer? Qual é o mais importante? Para o Senhor, queridos, obediência é melhor do que sacrificar, é muito melhor. Rebelião é como o pecado de adivinhação, de arrogância, idolatria, diz as Escrituras. E diz, Saul, por que você rejeitou a palavra do Senhor? Bom, enfim, da mesma forma como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor já te rejeitou. Irmãos, eu acho que não tem uma coisa pior nessa terra do que você ser rejeitado por Deus. E aí às vezes a gente fala assim, mas Deus não rejeita ninguém. Está aqui. Por causa de um pecado, de uma contaminação que estava entranhada na vida daquele homem, ele foi rejeitado, queridos. Não tem coisa pior do que ser rejeitado por Deus. Pastor, qual é a quinta chave então? A quarta chave para que eu possa vencer os amalequitas. Qual é a quarta chave hoje como povo de Deus que eu preciso usar para abrir as bênçãos e não deixar com que os principados, potestades, dominadores, as hostes roube tudo aquilo que está pronto para colher? Sabe qual é? Seja cuidadoso para seguir as instruções de Deus. Irmãos, sejam cuidadosos em obedecer à voz de Deus. Esta é a quarta chave. Sejam cuidadosos para seguir exatamente aquilo que Deus te pediu para fazer. Não faça mais e nem menos. Se Deus falou vai para frente, não vira para o lado. Se Deus falou vai para a direita, não vira para a esquerda. Se Deus falou para. Se Deus falou não vai para aquele lugar, não vai para aquela cidade, não vai para aquele trabalho, não vai para aquele emprego. Não vai, queridos, não vai. Mas é uma promoção, é uma bênção, é um milagre de Deus na minha vida e tal. Será que está sendo? Será que vai ser? E depois? Que porta é essa? Será que Deus vai realmente abençoar? Você já consultou, você tem certeza, é Deus mesmo falando com você? Você tem clareza no seu espírito? Porque se não for, o Senhor te rejeita. Em algum momento o Senhor te rejeita. E aí aquilo que aparentemente seria a bênção, não é? Então seja cuidadoso em obedecer, em seguir exatamente as instruções do Senhor. Mas agora eu quero entrar, queridos, no final da nossa série.
que é a quinta e última chave, que nós vamos ver isso na história de uma mulher chamada Esther, que acontece exatamente uma festa muito linda, chamada a festa de Purim. Eu não vou entrar nesse contexto da festa de Purim, a celebração dessa festa hoje, especificamente falando, mas Deus já falou comigo que na celebração da festa de Purim, deste próximo festa que nós tivemos, eu vou estar compartilhando muita coisa sobre isso. Mas aqui a gente vai ver, queridos, que nos dias de Esther, escute isso, nós já estamos agora já muito avançado, de toda aquela história que o povo saiu do Egito, foram atacados pelos amalequitas, aquela história que Gideão foi atacado pelos amalequitas, aquela história de Davi em Ziclag, que foi atacado pelos amalequitas, e nós já estamos bem avante agora da história em que Saul aqui não obedece e não destrói os amalequitas, como deveria ter feito, e aí nós chegamos agora na história de uma mulher chamada Esther, e aqui nós vamos ver Deuteronômio capítulo 25, versículo 19, se cumprir, Deus exterminando da face da terra a descendência dos amalequitas. Aquela palavra profética se cumpriu. Isso significa, Isabel, que o inimigo pode até ter um momento, até certo ponto na nossa vida. Que ponto é esse? Até onde nós permitimos. Dali para frente, se você se posicionar, ele não tem mais como agir. O inimigo só vai até onde você permite. O inimigo só age até onde você deixa ele agir. Nós falamos semana passada sobre todos os posicionamentos, 5 posicionamentos que nós precisamos ter. Se nós não nos posicionarmos, a descendência dos amalequitas nunca será exterminada da nossa vida. Em outras palavras, você sempre continuará plantando e o inimigo roubando, sempre trabalhando, na hora de ter o fruto não recebe, sempre. Por quê? Por falta de posicionamento. O inimigo só vai aonde, seu Francisco? Até onde o senhor deixa. O inimigo vai, Guilherme, até onde você deixa. O inimigo só vai até onde nós deixamos. E aqui nos dias de Esther, a Bíblia diz que um amalequita, ele foi feito, constituído, primeiro ministro do rei da Pérsia. Quem é esse homem? O nome dele era Amã. Amã era o último descendente dos amalequitas. Presta atenção nessa história, queridos. Ele era filho de um agadita, descendente de Agag. Que descendente? Do rei Agag, do rei dos amalequitas que Saul não destruiu. Amã era descendente, ele era filho de um agagita, descendente do rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Aquele rei que Saul poupou. Aquele rei que Saul não quis matar. Embora Samuel, na mesma hora, matou o rei Agag ali e tal, mas havia gente na família dele, e esse Amã era descendente deles. Amã, a sua família, pelas escrituras, foram os últimos amalequitas na terra. Depois deles não houve mais. Por causa do seu ódio aos judeus, a história se desenvolve em que Amã buscou o modo de destruir todos os judeus no Império Pérsia. Porque ele tinha certeza, ele sabia da história dos seus antepassados amalequitas, que os amalequitas eram inimigos do povo judeu. Olha só. Amã, ele conhecia a história lá da saída do Egito. Amã conhecia, ele estudou, ele conhecia a história daquela perseguição de Gideão, que os amalequitas tinham sido destruídos. Amã, ele sabia da história que os amalequitas foram destruídos no tempo do rei Davi. Amã sabia a história que o seu antecessor Agag tinha sido morto pelo povo de Israel. Então Amã quis criar um decreto: vamos acabar com esse povo de Israel, porque já faz anos que ele vem tentando destruir a gente. Amã sabia de tudo isso. Amã sabe, queridos, o inimigo sabe. O inimigo aproveita os seus antepassados,
para trazer maldições hereditárias sobre a sua vida, sobre a nossa vida, e nós precisamos em Deus buscar isso e quebrar e cancelar para que Ele não tenha mais autoridade sobre a nossa vida. O inimigo é esperto. Aí a Bíblia diz, né? Amã disse o rei, nessa perspicácia de criar um plano: olha, sabe o que é, o rei? Existe um povo no seu império e as leis deles são diferentes das leis da nossa nação. Começou assim a conversa com o rei. E estas pessoas, elas se recusam a obedecer o Senhor. Elas não estão obedecendo você, ó meu rei. E não é interessante, então, a gente deixar esse povo viver. Nós temos que acabar com eles, porque eles são uma ameaça para o seu reinado. E aí Amã, ele pediu ao rei para emitir um decreto para que todos os judeus fossem destruídos. E então a Bíblia diz que o rei, ele deu esse decreto através do seu anel. Ele pegou o anel dele e disse assim: Amã, está aqui o meu anel, faça o que você quiser com esse povo. Faça o que você quiser com esse povo. Vocês sabiam que é mais ou menos assim que os principados e potestades dominadores, eles estão aí. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, queridos. E o inimigo, ele não tem dó de você, não tem dó de nós. Se você não estiver em Deus, o inimigo pode pintar e bordar com você. Faz o que você quiser com eles. Faz o que quiser. Se quiser destruir, se quiser acabar, se quiser matar, se quiser, pode fazer o que quiser. E aí então Amã, ele emitiu um decreto da destruição. Lembra desde o início qual sempre foi o propósito dos amalequitas? Acabar com tudo, é matar, roubar e destruir. Esse é o propósito de Satanás, queridos. Um decreto imutável, um decreto inalterável, que foi selado com o anel do rei, que na época era o governante mais poderoso da terra. O rei, no Império Persa, não existia gente mais poderosa do que ele naquele momento, na terra. E com esse anel selou. E pelo decreto de Amã, queridos, foram despachados, enviados para todas as províncias do reino, os bairros do reino, os distritos, todos os municípios do reino, foram enviados ali uma ordem, um decreto para destruir, matar, aniquilar todos os judeus em um único dia. Se você for estudar isso, que eu não vou entrar hoje, a Bíblia diz que no dia 13 de Adar, eles deveriam entrar, saquear tudo e destruir todos os judeus, acabar com os judeus, matá-los. Porém Deus já tinha um plano. Deus teve um plano para mim, Deus tem um plano para você. É isso que nos garante a vitória, queridos. Deus tinha um plano para resgatar o seu povo. Deus tinha levantado uma judia, uma mocinha jovem. O nome dela era Esther. Esses dias eu estava preparando essa ministração e eu me lembrei de você, filho. Lembrei da sua fisionomia, lembrei da sua pessoa. Pessoas como você, assim. Deus levantando jovens, moças, moços, nessa geração, para abortar, aniquilar decretos de morte contra a vida de uma geração que está indo para o inferno. Uma geração que está indo para o inferno. Uma moça que era exilada, órfã, não tinha os pais. Ela tinha sido criada pelo seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, que era um oficial da corte do rei. E através de uma série de eventos inacreditáveis, Deus foi posicionando essa mocinha, essa mulher, no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa.
Deus foi posicionando Esther para ela se tornar a rainha do Império Persa. Porém, Esther, ela se manteve, presta atenção nisso, ela precisou se manter, ou precisou manter a sua identidade em secreto, em sigilo. Ela não podia falar que ela era judia. Ela precisou manter a sua identidade quietinha. Ninguém sabia que ela era uma judia ali do império. Ela nunca disse a ninguém que ela era judia. E Mardoqueu disse a ela: minha filha, foi emitido um decreto que o nosso povo vai ser morto. E ele chega para sua filha agora, que era o seu tio, que era na verdade o seu pai, vamos dizer assim, e diz para ela: filha, eu vim lhe implorar algo, eu vim lhe pedir uma coisa, você precisa intervir, você precisa fazer alguma coisa, nos ajude. Mas a Bíblia diz, queridos, que quando Esther ouve isso, ela fica apavorada. Ela diz: mas como? Se eu for lá na presença do rei, sem ser chamada, se eu chegar ali, e ele não levantar o seu cetro em meu favor, eu vou ser morta. Eu não tenho como ir lá. E Esther, então, como rainha, sabia qual era a lei. Ela sabia o que a lei dizia, que se realmente ela entrasse ali sem a permissão, sem o rei chamar, ela ia morrer. Ela não iria viver. E Esther, queridos, precisou fazer uma escolha. Lembre do posicionamento, e aqui está o posicionamento. Um posicionamento meu e seu pode dar fim aos amalequitas. Um posicionamento meu e seu pode dar fim aos principados, potestades que tanto têm roubado as colheitas, as coisas que você estava pronto para receber. A Bíblia diz que Esther, ao fazer essa escolha, qual era? Ou ela ia ao rei e denunciava Amã e intercedia pelos povos, que era o judeu, o povo dela, o judeu, ou ela ficaria quieta e continuava vivendo com as regalias do palácio como rainha, porém escondendo a sua verdadeira identidade, enquanto o povo dela estaria destinado a morrer. Eu acho que você já está entendendo qual é a nossa quinta chave, para que a gente possa destruir os amalequitas, queridos. Ela tinha essa opção: ou ela denunciava Amã, intercedia pelo povo, ou ela ficava ali: eu sou rainha, ninguém sabe que eu sou judia, então tranquiles, deixa todo mundo morrer, eu vou ficar viva, não estou nem aí, eu quero desfrutar das regalias, vou morrer aqui no palácio. Quantas vezes a gente está na nossa zona de conforto e tem tanta gente precisando de ajuda. Eu fico imaginando vocês que têm um contato direto com pessoas em missões nesse mundo. Quanta gente está necessitando de Jesus. Quanta gente. E nós outros, às vezes, nós estamos calados. Mas Esther, queridos, ela fez uma escolha. Ela preferiu confiar em Deus e avançar. Esther foi ao rei, e quando ela chega ao rei, a Bíblia diz que ela foi recebida com grande favor. E o rei convidou Amã para um banquete, e no dia do banquete o rei perguntou para ela assim, fez um pedido: rainha, eu queria te dar algo, o que você quer? O que você quer? E ele disse assim: o que você me pedir, até metade do meu reino eu te dou. Quantas vezes, queridos, às vezes a gente, tem essa opção de escolha de você ter metade de tantas coisas, ter tantas coisas na sua vida. E aí ela disse assim: rei, eu não quero isso, eu quero uma outra coisa. A Bíblia diz que ela arriscou a sua vida, a presença do rei,
E na presença do rei, ela revelou a sua verdadeira identidade como judia e fez o seu pedido. A Bíblia diz que ela chegou ali e diz assim: ó meu rei, se o rei se agrada de mim, deixe que eu viva e que eu não morra. Se o rei se agrada de mim, por favor, poupe o meu povo para que ele não seja exterminado, porque o meu povo ele foi vendido para nós sermos mortos e aniquilados por um amalequita. E quem fez isso foi este homem que está aqui à sua frente, Amã, o seu servo. Ele fez um decreto. Esse homem, o inimigo do meu povo, Amã, declarou que o meu povo seria exterminado. Por que, queridos, que ela teve coragem de fazer isso? Sabe quando foi? Só no momento em que ela teve coragem de mostrar quem era ela, qual é a verdadeira identidade. Em outras palavras, quando você se revela quem você é em Deus, os amalequitas são destruídos. Quando você traz a sua identidade, você mostra lá, Guilherme, lá na faculdade, no trabalho, onde você já terminou uma, né? Vai entrar na pós logo, vai para outro lugar, vai fazer tanto. Onde você estiver, você revelar a sua identidade. Quando você revela quem você é em Cristo, Jorge, é ali que os inimigos são destruídos na sua vida. É ali que os amalequitas são exterminados na nossa vida. Você percebe aqui que Amã, ele ficou apavorado perante o rei, perante a rainha, e ele se levantou e saiu, e Amã se pôs de pé, a Bíblia diz, e foi implorar: rainha Esther, olha, não faça isso, eu vim implorar pela minha vida. Quando o rei, a Bíblia diz que o rei voltou-se a Amã e viu ali Amã caído, prostrado diante de Esther, pedindo perdão. A Bíblia diz então que o rei disse assim: porventura quer ele molestar a minha rainha na minha casa? O rei ainda entendeu que fazer aquilo era molestar a esposa dele, ou seja, ela já tinha alcançado graça diante dos olhos do rei. Queridos, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, nós alcançamos graça diante do nosso Deus, favor diante dos nossos Deus, e aí o inimigo pode tentar vir contra você, mas diante do seu rei, ele já foi eliminado da sua vida. E eu vejo aqui que porque Esther colocou a sua vida em risco, confiando em Deus para trazer libertação e poupar o seu povo, fez com que o povo fosse liberto. Deus aqui, queridos, é isso que Deus é. Isso é Deus liberando o seu povo, liderando, ou melhor, o seu povo, conduzindo o seu povo em triunfo. A Bíblia diz que os amalequitas sempre quiseram destruir os judeus, e da mesma forma os demônios, os principados, potestades, até hoje eles vão querer fazer isso contra você. Mas quando Esther abraçou a sua verdadeira identidade, quando eu e você abraçamos a nossa identidade, onde você estiver, onde você passar, na rua, no mercado, na fila do banco, onde você estiver comprando, andando, você tem que dizer quem você é, pelo seu estilo de vida. Francisco de Assis, ele disse uma vez: pregue o evangelho em todo tempo, se for necessário, use palavras. Pregue o evangelho sempre, se for necessário, use palavras. Onde a gente estiver, queridos, as pessoas têm que ver que em nós existe uma identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E a Bíblia diz que quando Esther fez isso, quando Esther abraçou a sua verdadeira identidade, Deus veio a ela encontrou favor perante o rei, e a maldição foi revertida. Os judeus foram poupadas, os israelitas nunca mais foram oprimidos pelos amalequitas. A partir desse dia, isso aconteceu no mês de Adar, queridos. É por isso que a festa de Purim é um mês de celebração, um mês de conquistas. Satanás, ele tem atormentado, ele tem às vezes martirizado, torturado alguns de vocês por anos,
debaixo de uma opressão financeira, debaixo de uma opressão de enfermidade, debaixo de uma opressão familiar, de conjugal, o marido, esposa, filhos, e às vezes Satanás por anos tem feito isso, mas isso não precisa continuar dessa forma, porque Deus tem uma identidade para mim, Deus tem uma identidade para você, queridos. Pastor, e aí? Diante de tudo isso, qual é a quinta chave? Abrace a sua verdadeira identidade e avance em fé. Essa é a sua quinta chave. Não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha medo de anunciar o reino. Não tenha medo, abrace a sua verdadeira identidade e avance em fé. Foi o que a rainha Esther fez. E por causa disso, queridos, os amalequitas deixaram de existir sobre a face da terra. Sua verdadeira identidade está vinculada a um mundo invisível. Isso é muito importante. Não no mundo natural, mas no mundo sobrenatural. Você não é reconhecido diante das pessoas pelo que você faz aqui. Você é reconhecido diante das pessoas e do mundo físico e espiritual pelo que você faz lá. Você não precisa ser reconhecido pelas pessoas, você precisa ser reconhecido por Ele, pelo Rei. O favor vem do Rei, o favor não vem das pessoas, a graça não vem das pessoas, a graça vem do Rei, a graça vem do Senhor, o favor vem dEle. É diante dEle que nós precisamos nos prostrar, e Ele vai estender o seu cetro e dizer: Rosivaldo, você encontrou graça e favor diante dos meus olhos. Quando nós fazemos isso, queridos, nós encontramos favor dEle, os nossos inimigos são desbaratados. Os amalequitas não prevalecem. Como Esther, você precisa saber quem você é. Eu e você precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos saber que Deus nos chamou e por que Deus nos chamou, o que nós temos que fazer, queridos. Quero terminar com isso. Reveja as palavras proféticas que Deus já liberou sobre a sua vida. Relembre essas palavras. Pastor, mas ainda foram tantas, mas nenhuma se cumpriu. Vai se cumprir, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não pare, não desanime. Reveja essas palavras. Comece, queridos, mover-se em direção ao seu destino. Faça decretos de fé. Faça decretos de fé. Eu estou vendo hoje acontecendo nesse lugar decretos de fé que foram feitos há anos. Decretos de fé acontecendo, decretos de fé se materializando, queridos. Quando o inimigo vier atacar você, lembre-se dessas 5 chaves para vencer os seus inimigos. Primeiro, vamos concluir, não fique isolado, não fique sozinho, não seja uma pessoa independente. Segundo, não tenha medo. Como Gideão e o povo dos amalequitas lá atacando, não tenha medo. Terceiro, encontre a sua força em Deus, encontre a força no Senhor, a força vem dEle, a força não vem de finanças, de patrão, de pastor, de ninguém, a força vem do Senhor. Quarto, seja cuidadoso em seguirem as instruções de Deus, obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar. E por último, abrace a sua identidade e avance em fé. Não pare, queridos, se a gente quer viver, se a gente quer desfrutar de todas as conquistas nesse ano de conquista, eu e você precisamos usar essas chaves, nos posicionarmos. Queria que você se colocasse de pé neste momento, eu quero orar com vocês. Quero que você feche os seus olhos e reflita um pouco. Para alguns, pegou um pouco das outras ministrações, mas centrou nesta. Alguns estão desde a primeira. E eu queria que diante de tudo o que você ouviu hoje e das outras, você refletisse um pouco, querido, sobre os ataques que tem enfrentado na sua vida familiar, financeira, no seu casamento, com os filhos, no seu trabalho, no seu profissional. E você nessa manhã, juntamente comigo, nós dessemos um basta
na obra de Satanás. Quero orar com você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ungir as mãos de cada um dos teus filhos nesta manhã e declarar que essa unção, ela virá para testificar o uso dessas chaves nas suas mãos. Que as mãos estejam nesta manhã, Senhor, sendo adestradas para a guerra, adestradas para usar essas chaves. Que isso seja um rema na vida deste povo, desta igreja. A partir de hoje, esta série que nós estivemos durante um mês aqui compartilhando, seja uma série que eles possam levar para a sua vida inteira, enquanto aqui viverem nesta terra, Senhor. Que isso não fique no esquecimento, não caia no esquecimento, que isso seja usado, colocado em prática, Senhor. E o nosso propósito é esse, que ao ungir as suas mãos, esses irmãos, nossas vidas, receberemos as estratégias, o adestramento para usar essas chaves com sabedoria na hora certa, para fazer a coisa certa, no dia certo, no tempo certo, na hora de Deus, no kairós de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Como eu vou fazer? Nós vamos fazer o seguinte: eu vou ficar aqui, você vai passar por aqui, eu vou ungir sua mão. E depois eu vou fazer uma oração por você no final. Só isso, bem rápido, amém? Quero ungir, se você quer, nesta manhã, queridos, receber na sua mão o adestramento de Deus para usar essas chaves, colocar em prática isso, pode sair do seu lugar, vem por aqui. Nós vamos fazer